Oi, eu estou iniciando esse vídeo para a gente falar sobre mais dois SCPs da Fundação SCP. Para quem não sabe, SCP significa Segura e Contém Protect, que é uma fundação que detém anomalias e monstros que são capazes de causar danos nocivos à humanidade. Hoje nós vamos falar dois deles, que no caso é o SCP-070 e o SCP-071. Oi, meu nome é Breno Wallace e estou iniciando mais um vídeo de terror no canal. SCP-070, nome: Asas de Ferro. Classe do objeto: seguro. Ele está contido numa cela de concreto de 10 por 10 e toda vez que sua cela há alguma corrosão nessa cela, ele deve ser mandado para uma cela substituta que seja mais resistente do que a sua cela de concreto, como está aparecendo aí na imagem. Ele aparentemente parece ser um ser caucasiano do sexo masculino do norte-americano, só que aparentemente a sua aparência convencional é essa, exceto por 2 pares de asas que estão na sua costa. Ele se incomoda como 6 metros de puro metal, que desde objetos, canos, tubos de ferro que são interligados por rebites, e é claro, não é tão são incrivelmente pesados que dificulta sua locomoção. Aparentemente ele tem uma certa dificuldade para se locomover, ele não tem certo controle, até o mesmo disse, não é, que não tem controle sobre seu par de asas que está em suas costas. E a sua contenção permite que os guardas só portem armas de espuma, e qualquer arma utilizada seja extremamente letal, já que ele atua nessas asas, atua de forma incrivelmente agressiva, com qualquer letalidade ao quem tente machucar o SCP. Ela meio que possui correntes com farpas que são extremamente letais e atuam com veracidade com qualquer um que esteja um porte de arma perto do SCP. Então só é permitido armas de espuma que possam conter o SCP. As suas asas aparentam estar incrivelmente degradado por ferrugem, mas é incrivelmente letal. E atua diferente do SCP, apesar de quando tentado desmontar ou tentar retirar alguns objetos de metal da sua asa, o SCP apresentou uma certa angústia, dor e um certo sentimento de aflição com relação à própria asa, apesar dele mesmo dizer que ela age inconsciente dele, já que toda vez que algum objeto letal fica na presença do SCP, as asas se envolvem com o intuito de protegê-lo e também com o intuito de atacar, usa as correntes para atacar esse objeto que esteja incrivelmente letal. Ele também é sonâmbulo e com seus atos de sonambulismo eles devem atuar de maneira que eles possam levá-lo para sua cela através de uma trilha de comida, ou provavelmente eles devem manter com essas armas de espuma para tentar detê-lo, se ele apresentar riscos ou a si mesmo ou aos outros membros da Fundação SCP. Aparentemente não foi encontrado meio prático dele se locomover e ele ficar suspenso na sua cela sedado. Sim, é cedido para ele sedativo e alguns analgésicos para ele acabar meio que descansando ali e ficar suspenso na sua cela. E ele até então está na sua cela sedado, e a sua cela é verificada 2 vezes por dia para caso de corrosão, já que essas correntes começam a se debater dentro da cela para ver se de fato não existe essa corrosão, para ver, né, já que essa começa a se debater dentro da cela e assim acabar meio que danificando a cela, assim passando ela para a próxima cela substituta, para voltar à sua cela nova reformulada. Vai se destacar também que esse SCP é seguro porque ele mesmo não apresenta um risco, já que ele, o próprio retentor das asas de ferro, não quer nenhum mal, só que a própria asa inconscientemente atua para defender ele de qualquer letalidade. Então ele é só contido e mantido dentro dessa cela, com objetos, com comidas não perecíveis e com água tratada para que ele acabe sobrevivendo ali. Boa parte do tempo ele sempre fica suspenso em sua cela e ele está lá sendo sedado e contido pelos membros da Fundação SCP. SCP-071, nome: Entidade Metamórfica. Classe do objeto: Euclídeo. Esse SCP é contido numa cela padrão e não pode ser observado, e a única maneira que ele é observado é através de robotização e através de câmeras que possuem um certo devido atraso. Ele não pode ser observado visualmente, e qualquer pessoa que entre na sala lá deve estar no mínimo acompanhada de 4 pessoas, sendo que as 4 não podem olhar fixo para o SCP-071. E as pesquisas com o SCP só podem ser feitas de 2 diretores de nível 4. Qualquer foto ou vídeo sobre esse SCP deve ser queimado ou destruído imediatamente. E como esse SCP atua,
As características que compõem esse SCP é que ele é um ser totalmente metamórfico que pode se moldar através da vontade sexual de uma pessoa. Ou seja, uma pessoa olha para ele, ele vai se moldar assumindo a forma daquilo que a pessoa sente mais prazer. E, obviamente, ele vai tentar seduzir a pessoa. Ele não, pelo que foi analisado, esse ser não apresenta uma vontade específica de se modificar. E ele apresenta um ser extremamente inteligente, mas ele não fala. Apenas faz movimentação para seduzir a pessoa que está olhando diretamente para esse SCP. Qualquer pessoa que assuma uma forma totalmente diferente, um jeito estranho para com relação ao SCP, deve ser retirado, levado para análise mental da pessoa para que seja extremamente isolado para com esse SCP. Quando alguém quando os experimentos relataram que quando uma pessoa tem uma certa relação com o SCP sexual do SCP, a pessoa tem os ossos quebrados e danos, lesões cerebrais gravíssimas que podem ser facilmente reestruturados com fisioterapia. Mas é claro, não é qualquer pessoa que tenha relações com esse SCP vai acabar com esses danos mentais e ossos também quebrados. O SCP, aparentemente, embora ele tenha demonstrado ser um ser inteligente, ele meio que não assumiu nenhuma forma, nenhuma vontade específica de assumir uma versão inteligente, ou seja, mudar-se para a sua forma real. Ele só se modifica quando alguém entra na sua presença, e depois, quando a pessoa sai, ele vai continuar daquela mesma forma até que outra pessoa entre e ele possa se modificar. Ele não apresentou-se nenhuma forma de tentar fugir ou de tentar ser extremamente hostil, mas qualquer pessoa que entre no alcance dele pode ser contaminado por essa presença, onde a pessoa vai onde a pessoa vai se sentir seduzida pelo SCP e ela não vai poder fazer nada. A sua anomalia pode atuar em diversas maneiras, incluindo até vídeos, fotos ou imagens. Esse SCP pode atuar dessas maneiras. Porém, em caso de vídeo, esse sentimento que a pessoa sente para com o SCP-071 pode ser rompido com lag na gravação, mas em imagens e em fotos também pode ser sentido a presença desse SCP. Ele pode atuar na pessoa, onde a pessoa acaba meio que se ficcionando por esse SCP, que se transforma nesse ser supostamente mítico que ele assume para seduzir as pessoas, mesmo não estando na presença desse SCP. E é claro, ele está sendo contido pela Fundação SCP para que ele não saia e meio que muitas pessoas não acabem com sendo obcecadas e acabar sendo seduzidas por este SCP. Está sendo contido pelos membros da Fundação. E esse daqui é o SCP-070 e o SCP-071. Se você gostou desse vídeo, peço que você deixe o like e se inscreva no canal, que é muito importante. Obrigado por você ter acompanhado esse canal até aqui. Valeu, passe bem.